nós continuemos orando por Israel, apresentando a nação de Israel, apresentando a nossa pátria, para que o Senhor nos dê uma vida quieta e sossegada. É a orientação paulina. Pastor Gerson Lima, por bondade, vem até aqui, dirige esta oração ao Senhor, fazendo menção desses pedidos e outros que certamente o Senhor tem posto no coração do seu servo. Pastor Gerson. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos orar nessa oportunidade. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que tu nos concede de poder estar aqui, Pai, para aprender e fazer o melhor para a tua obra, Senhor. Deus amado, santo e justo, te agradecemos por cada um que está aqui, ó Pai, que saiu da sua casa com o propósito, meu Pai, de se qualificar, de aprender, de poder fazer melhor a tua obra, Senhor. E dessa feita, ó Pai, te pedimos também por aqueles que ainda estão vindo a caminho. Tira as barreiras, dificuldades, os empecilhos e ajuda, meu Pai, a teu povo chegar nesse santo lugar e poder melhorar para a honra e a glória do teu santo nome. Observa, ó Pai, cada pedido de oração que foi feito aqui neste lugar. Senhor, nós cremos que tu pode fazer, meu Pai. Nós cremos que não existe para ti distância, não existe para ti impossível, meu Pai. Entra com providência, meu Pai. Deus, abençoa o teu servo, o pastor Marcos Anísio, meu Pai, à frente desta tão grande obra de ensino, meu Pai. Continua ajudando a ele e a toda a equipe que trabalha, meu Pai, nessa tão importante área que é o ensino da tua palavra. Deus nos ajuda, nos dá uma reunião abençoada e proveitosa de ensino para melhorar a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por bondade, fiquemos todos em pé. Vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do Eclesiastes, capítulo 11. Estaremos lendo o versículo 6. Aproveitando esse minutinho, quero trazer uma palavra para todos nós. Não julgue um livro pela capa. Escute bem, não julgue um livro pela capa. Lá em casa tem um livro, irmão Farias, e na capa dele tem assim: isto é protetor solar. Isto é protetor solar. Nunca me importei com aquele livro. No dia que eu resolvi abrir, vocês sabem o que é? Um comentário do livro do Eclesiastes. Tudo que está debaixo a capa dele. Isto é protetor solar. Tudo que está debaixo do sol. Um comentário do livro do Eclesiastes. Eu digo, rapaz, um tesouro aqui, e eu ignorei. Que vergonha para mim. Está vendo? Muito obrigado. Irmão Farias, vem até aqui, por bondade. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Tudo que está debaixo do sol. Fala sobre Eclesiastes. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Que Deus aplique a sua santa e gloriosa palavra em cada coração. Quem mais precisa de oração? Oremos em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor da glória, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome para sempre, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui, reunidos no Teu nome, Senhor, para participar desse estudo a respeito de gestão de escola bíblica dominical. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor
Direcione, Senhor amado, o teu servo que vai ministrar a tua palavra, para que assim o faça, Senhor, na direção e na unção do teu Espírito Santo. Pai bendito e santo, também te agradecemos pela leitura da tua palavra que nós acabamos de fazer. Pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações e nos ajude a cada dia a andar de conformidade com a tua santa palavra, sem nos desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Pai bendito e santo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Agora me perdi. Graças a Deus, meus amados irmãos, todos nós sabemos como se processam os nossos trabalhos. Tem chegado nosso pastor e quando o pastor chega é de bom alvitre, os irmãos já conhecem como as coisas se procedem. Ele está conosco e ele toma a direção e ele dá uma saudação e ele agradece a presença dos santos. Ele faz como Deus colocar no seu coração. Pastor José Carlos de Lima, por favor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, pela presença de todos, e espero que a boa mão de Deus permaneça estendida sobre nós, confirmando cada dia o nosso trabalho. Reconheço a dedicação de todos vós, em especial no trabalho da Escola Bíblica Dominical. Desde que eu me entendi de gente na Assembleia de Deus e que comecei a participar da escola, dos estudos bíblicos, desde o tempo do saudoso irmão Rocival Saboia da Silva, e que todos nós que estamos hoje trabalhando no interior, no campo, nas cidades, nós fomos alunos do irmão Rocival Saboia da Silva. Esta lavra de obreiros que hoje estão desenvolvendo o grande trabalho do Senhor. Todos nós somos agradecidos a Deus. A forma como Deus cooperou conosco, usando aquele homem como instrumento para nos educar espiritualmente e acerca da escola bíblica dominical. Eu agradeço a Deus porque Ele tem levantado outros valores para dar continuidade a esta grande obra. E hoje nós contamos com o pastor Marcos Anísio, com a irmã Célia Márcia, contamos com o pastor Evaldo da Mota e tantos outros que Deus tem levantado. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vós. Que se não fosse a mão de vocês cooperando comigo, o que seria de mim? Eu dependo de muita gente para que a obra não sofra solução de continuidade. Hoje, eu trabalho sobre uma agenda. E esta agenda tem se tornado extensiva para mim. Ontem, chegamos de Piauí e tivemos que correr para atender a escola bíblica em Itabaiana. Voltamos e hoje cedo da manhã retornamos. E pela graça de Deus os irmãos me lembraram, e o trabalho
gestão da escola bíblica dominical. O senhor não vai? Eu digo, vou. Deus tem feito o trabalho crescer, e no crescimento do trabalho, a expansão do reino tem se tornado volumosa. Por misericórdia de Deus, eu ocupo aqui no Templo Central. Também a convenção estadual. A UMADENE, que são 16 convenções no Nordeste. E a convenção geral, que é 86 mil pastores. Eu estou em segundo lugar, como segundo vice-presidente. Então não para. E os irmãos imaginem a responsabilidade da presidência da convenção geral. O nosso presidente, às vezes eu pergunto a ele, como é que ele suporta a carga, a demanda de tanto trabalho. E ele tem dito, são as orações dos santos. A obra cresceu. Não sou eu sozinho, tem muitos pastores, muitos cooperando. Mas os irmãos sabem que o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra, a seara é realmente grande, e os obreiros são poucos. Hão de convir comigo que fazedores de obra existem muitos, agora obreiros, não. Há uma necessidade de pedirmos a Deus que Ele levante obreiros para a sua seara. E a extensão da obra não para. Enquanto nós retornamos, Ele já avançou para outras regiões, outros para outras localidades. E esta semana que vem já temos uma demanda de trabalho para atender. Mas o que fazer? Só agradecer a Deus e avançar. É tanto quando alguém me pergunta como vai, eu digo lutando, vencendo e avançando. E dizendo bem alto, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu conto com a ajuda de todos vós nesta grande obra. Eu não esperava que os encargos viessem sobre os meus ombros, mas Deus assim quis e eu aceito de bom grado. Não vou fugir, não vou correr da raia. Eu sei que Ele vai cuidar de mim, me dando saúde, vigor, através das orações de todos vós. A oração move a mão de Deus. E a oração é a mão que alcança a bênção. E eu conto com o apoio de todos vós na EBD. Em especial nos trabalhos que são feitos. As realizações são por demais interessantes e as boas notícias têm chegado até a mim. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vós. Vamos avante, confiando no Senhor, fazendo a sua obra com alegria e, por certo, Ele nos recompensará. Que Deus nos abençoe. Queremos fazer um registro da ausência do nosso companheiro pastor Evaldo. Ele é professor no Instituto Federal e após esse período de greve, ele está com a sobrecarga e pediu para justificar a igreja e suplicar a vossa compreensão pela ausência dele, mas ele está numa outra atividade, numa atividade profissional. Feito esse registro, ouvimos a palavra do nosso pastor e lembremos que lá em Provérbios 18 e 12, a parte B diz assim: diante da honra vai a humildade. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos seguir a orientação paulina, o direcionamento do apóstolo Paulo, quando ele diz remindo o tempo, administrando o tempo, cuidando do tempo, né? Então, estamos aqui, feito toda essa parte introdutória, com toda a liberdade do Espírito Santo, nosso companheiro, o professor Benito, tratando acerca desse importante tema de escola
dominical, de gestão de escola dominical. Os nossos trabalhos estão firmados, os irmãos já sabem, sobre 4 pilares: gestão, pedagogia, doutrina e teologia. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre gestão. Professor Benito, com a oportunidade. E eu convido os santos do ministério para ficarmos aqui, que a gente fica de frente para o telão. Por favor. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Quero desde já agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade que nos é facultada de estarmos aqui em conjunto com os irmãos para juntos estudarmos, nos aprimorarmos com o intuito de melhor servir a Deus, né? Creio eu que todos nós que aqui estamos temos este desejo, né? E confesso para os irmãos que foi um pouco difícil aceitar o convite de palestrar sobre este assunto, devido à complexidade do tema. É um tema muito complexo, não é fácil, mas aprove a Deus, né, nos colocar na frente desta ministração. E eu vim aqui transmitir para vocês um pouco da nossa experiência como dirigente de escola dominical. Eu não sei se os slides já estão ok, mas a gente vai avançando, né? Quero também agradecer o nosso pastor Marcos Anísio, que tem dispensado todo o apoio para o polo pedagógico. Ele tem se comprometido com esta tarefa, e não obstante a isso, nosso pastor Marcos Anísio, ele tem estado, né, em concordância com o que a CPAD tem feito. Muitas das palestras que já foram feitas aqui, ao longo deste ano, do ano passado, vocês verão que está muito em concordância com o que foi apresentado na 35ª Conferência da Escola Dominical. Eu acho que todos vocês receberam o material, todo mundo recebeu o material aí? Pronto, aí nós temos a apostila de gestão da Escola Dominical, confeccionada pelo Polo Pedagógico, mas vocês também receberam aí, creio eu, partes do que foi apresentado, que vai servir como referência também, na 30ª Conferência da Escola Dominical, né? Eu acho que vocês receberam aí o primeiro workshop que fala realizando com excelência uma reunião da Escola Dominical. Todos receberam, creio eu? Amém? E também um seminário, né? O 4º seminário, que tinha como tema como realizar o planejamento anual e trimestral estratégico na escola dominical, material esse que também foi abordado ali na 35ª Conferência da Escola Dominical. Inclusive, este material aqui do seminário de número 4, ele foi muito bem aqui exposto, tanto pelo nosso professor Pedro, como também pela professora Sádia, quando tocou o assunto acerca de projetos, e outros palestrantes que estiveram conosco em outras datas e apresentaram parte deste tema, né? Então nós percebemos assim que tudo que o polo pedagógico está fazendo aqui está em concordância com o que a CPAD tem feito a nível nacional, não devendo nada com as conferências que nós temos participado. Eu não, né? Geralmente Silemar, pastor Marcos Anísio também tem participado e tem repassado para nós também. Então nós podemos perceber que estamos em concordância com a CPAD, trazendo o que tem de melhor para cada um de nós. Me apresentar, eu sou professor, dirigente, já fui dirigente da escola bíblica durante muitos anos, mas principalmente eu sou aluno da escola dominical há mais de 28 anos. Desde criancinha sou frequentador da escola e por isso tenho tido bastante experiência com a escola dominical e quero passar para vocês um pouco desta experiência, tá certo? Além disso, eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistema e atualmente estou
pós-graduando, ou seja, estou estudando psicologia e aconselhamento pastoral com o intuito de melhor servir a igreja. No próximo slide nós vamos ver os objetivos dessa apresentação, tá certo? Quais são os objetivos? Antes de falar dos objetivos, deixa eu conhecer um pouco vocês, então. Já me apresentei, né? Atualmente estou ali congregando com o pastor Carlos, do setor 16, Colinas do Sul. Semana passada nosso pastor estava lá na EBO do setor 16, foi uma bênção. O fogo de Deus desceu ali naquele lugar. E eu queria saber aqui, quem é dirigente de escola dominical? Por favor, levanta a mão. Todos que são dirigentes de escola dominical. Muito bem. Está vendo? Muita gente, que bênção. Quem é vice-dirigente de escola dominical? Bastante gente também. Poderia ser o mesmo número, né? Porque todo dirigente tem que ter um vice-dirigente. Nós entendemos que alguns não puderam vir, mas espero que todas as escolas tenham seu vice-dirigente. Quem é pastor de igreja que está aqui nesta noite? Dirigente de congregação. Dirigente de congregação. Muito bem, glória a Jesus. Que bênção. Fico muito feliz. Quem é professor de escola dominical? Olha, que maravilha. Quem é aluno da escola dominical? Aí todo mundo levanta a mão, né? Que bênção. Então, irmãos, vejam, com essa apresentação nós queremos atingir 4 objetivos. Quais são? Apresentar os desafios de ser um dirigente da EBD, apresentar conceitos básicos de gestão. Não dá para a gente se aprofundar em gestão. Gestão é um assunto muito complexo. Existem graduações somente para tratar sobre esse assunto, para treinar as pessoas, formar pessoas, tá certo? Mas nós vamos apresentar alguns conceitos básicos, sugerir metodologias de gestão como ferramentas para gerir a EBD. E vamos fazer alguns estudos de caso, tá certo? O que é estudo de caso? Eu vou trazer para vocês alguns problemas que ao longo dessa jornada eu presenciei como dirigente, como professor, como aluno, e eu gostaria que vocês dessem a solução desses problemas, e depois eu vou dizer qual foi a solução que os dirigentes tomaram para resolver os problemas que foram apresentados. Pode passar, por favor. O próximo slide tem o texto que foi lido, né? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que nos diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então faz parte da gestão da escola dominical, do dirigente da escola dominical, zelar para que a sua obra cresça. Nós estamos plantando sementes, e plantar semente não é somente jogar a semente e sair e deixar que ela cresça sozinha. Nós temos que estar regando, cuidando, limpando o ambiente para que não venham ervas daninhas e por aí vai, né? As aves do céu que muitas vezes vêm para roubar as sementes que plantamos. Então nós temos que ter este cuidado. A palavra de Deus nos inspira, nos motiva a termos como dirigente este cuidado. O próximo slide nós temos a introdução. E nós temos aí 3 pontos. Eu vou me guiar por aqui para não estar me virando, tá certo? Então, os irmãos não estranhem se eu estiver aqui com o celular na mão, é porque eu tenho o mesmo slide aqui, tá bom? Então, vejam, irmãos, olha, liderar um grupo de pessoas traz consigo desafios significativos. Vocês concordam com esta afirmativa? Liderar pessoas traz desafios. É difícil ou é fácil? Muito difícil, né? Ser dirigente de um EBD é uma experiência profundamente gratificante e, ao mesmo tempo, desafiante. Porque se liderar é difícil, liderar na escola bíblica dominical eu julgo como mais difícil ainda. E nós vamos ver mais na frente quais são os desafios que nós encontramos. Por fim, ser dirigente da EBD é um cargo que exige dedicação, humildade e um profundo amor pela palavra. Não é fácil, é muito difícil. Eu acho que se nós pudéssemos chamar aqui os dirigentes para testemunhar, para chorar, vou dizer assim, as suas dificuldades, nós ficaremos aqui até amanhã, quem sabe, faríamos uma vigília, e todo mundo ia ficar aqui falando das dificuldades que tem enfrentado. Mas, ao mesmo tempo que é um trabalho que exige humildade, dedicação e amor à palavra, é também um trabalho gratificante quando você consegue visualizar os resultados desse trabalho. No próximo slide, nós temos um exemplo de o que é ser chefe e do que é ser líder, né?
vocês percebam que o chefe, ele manda. O chefe, ele está ali somente para empurrar as pessoas. Enquanto no barco ao lado nós temos o líder, que apontando para o alvo, participa junto com seus liderados de alcançar as metas que eles precisam atingir. Eu me lembro de uma frase que o nosso pastor José Carlos de Lima falou e que muito me marcou, e até hoje, aonde eu passo, eu levo essa frase, essa colocação, não é bem uma frase, né? Nosso pastor, certa vez aqui numa reunião de dirigentes, ele disse a seguinte coisa para nós, ele disse assim, ó, quando o pastor corre, a igreja anda. Quando o pastor anda, a igreja para. Quando o pastor para, a igreja senta. Quando a igreja senta, aliás, quando o pastor senta, a igreja se deita. Quando o pastor se deita, a igreja dorme. Em outras palavras, o que ele estava nos dizendo é que o líder, o pastor, o dirigente, ele tem que estar sempre um passo à frente dos seus liderados. Ele está sempre à frente, motivando. Ele é o cabeça, ele é o testa. E quando vocês são líderes da escola dominical, vocês têm que estar à frente dos seus alunos, em praticamente todos os aspectos, no conhecimento da palavra, na parte pedagógica e principalmente, que é o foco da nossa apresentação nesta noite, da gestão desta escola. Então, baseado nisso, quais são os desafios que um dirigente vai enfrentar? A função de dirigir um EBD é de vital importância para espiritualidade, comunhão e crescimento. Muitas vezes nós confundimos espiritualidade com emoção. Nós pensamos que ser espiritual é chorar na igreja, é falar muitas línguas estranhas, é profetizar. Mas a espiritualidade, ela não se restringe às emoções que nós expomos quando estamos alegres na presença do Senhor. Ser espiritual, irmãos, é ter firmeza em Cristo Jesus, é não se abalar quando as adversidades da vida vêm nos atingir. E nós, como dirigente da escola dominical, temos que ter em mente que somos responsáveis pela espiritualidade da igreja, pela comunhão e pelo crescimento. Você é um auxiliar do seu pastor para alcançar esses objetivos. O dirigente da escola dominical deveria ser o braço direito do seu pastor, para que, ajudando o seu pastor nas necessidades da igreja, ele conduza através do ensino da palavra, os crentes serem mais espirituais, os crentes terem comunhão e crescimento, tá certo? Então são desafios gigantes, de maneira geral, que o dirigente vai encontrar. De maneira geral, ele vai encontrar dois grandes desafios. Quais são? Desafios espirituais e desafios gerenciais. Próximo slide, eu vou aqui mostrar mais ou menos alguns desafios, alguns exemplos desses desafios. Por exemplo, desafios espirituais. Formação do caráter cristão. Olha, nós temos muitas pessoas aceitando Jesus, graças a Deus, todos os dias, na Assembleia de Deus. E essas pessoas vêm de todo jeito. Elas vêm com conhecimento que elas tinham lá no mundo, com formação, com caráter que eles tinham no mundo. E agora, impactado pela palavra, precisam moldar o seu caráter ao caráter de Cristo. E quem vai ajudar o pastor nesse trabalho? O dirigente da escola dominical. Os professores que ensinam no dia a dia, através das lições da palavra de Deus, nós vamos ali ensinando. Então é um desafio espiritual muito grande, formar caráter de pessoas, porque essas pessoas vieram com um caráter, muitas vezes, distorcido lá do mundo. Nós também temos como desafio espiritual, preparar alunos para a defesa da fé, que seria a apologética. Muitos cristãos não conseguem hoje debater com um testemunha de Jeová, com um adventista do sétimo dia. Se ele parar, sentar com alguns alunos da nossa classe e perguntar o que é o sono da alma, como eles responderão? Como eles refutarão? Se alguém falar sobre o aniquilacionismo, nós temos que ter condição de rebater doutrinas como essa, tá certo? E quem é que vai ensinar os alunos a rebater isso? O dirigente junto com o professor, tá certo? Eu vou sempre focar o dirigente, mas aqui é a equipe,
Porque nós mostramos aquela imagem. Não é o dirigente mandando o professor ir, é o dirigente junto com o professor. Amém? Nós temos aí também ajudar na jornada cristã. A lição que estamos estudando agora, né? Fala sobre a jornada cristã. Nosso pastor Zé Gomes, muito bem, tem ali trazido o assunto. Aqui tem outro ponto que eu não coloquei, mas, por exemplo, batalhas espirituais que os cristãos enfrentam. Quem aqui nunca enfrentou, por exemplo, no domingo de manhã, que você tinha preparado muito bem a aula e de repente começa a dar as coisas erradas? É uma batalha espiritual para que a obra não aconteça. Eu estava numa congregação e quando chegava no domingo de manhã, o abençoado do vizinho colocava o som mais alto possível, justamente na hora da escola dominical. Qual era o intuito de fazer isso? Atrapalhar a obra. Então nós temos esses desafios espirituais que nós, enquanto gestores, devemos estar ali enfrentando, né? Nós também temos desafios de gestão. Quais são esses desafios? Eu vou falar aqui bem rápido, porque mais na frente iremos desmiuçá-los, tá certo? Então nós temos desafios estruturais, desafios pessoais, ou seja, de pessoas, tratar bem o aluno, formar professores. Nós temos desafios materiais, que são quais? Disponibilizar revista, material didático e por aí vai. Apoio da liderança das igrejas, receber o apoio do pastor. Você tem que conquistar o apoio do seu pastor, tá certo? Porque tem muitos dirigentes que se isolam também. E, por último, mas não menos importante, é um desafio de gestão fazer a parte pedagógica, tá certo? Não vou abordar esse tema, não tenho expertise nessa área. Nós já tivemos bastante palestras nesse sentido e creio que teremos ainda muito mais, tá certo? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida pedagógica, procure o professor Pedro, procure a professora Sádia, que são formados nessa área e têm expertise, pode te ajudar, entre tantos outros que também palestraram aqui outrora, tá certo? Pode passar, por favor. Então, como vimos, são várias as nuances que envolvem a direção da EBD. Porém, nós vamos nos focar nas nuances gerenciais. Aí eu pedi para que vocês respondessem uma pesquisa. Não foi assim? Alguns irmãos pontuaram de maneira muito coerente, né, que a pesquisa poderia ter sido mais abrangente, poderia ter tido mais itens. E é verdade. Mas o nosso objetivo não era fazer um apanhado estatístico, né, não realístico, mas assim, estatístico preciso. Não, a nossa ideia era ter apenas uma nuance, um vislumbre das dificuldades. E aí nós chegamos a esses números. Vocês podem ver aí que 40% dos nossos dirigentes disseram que a principal dificuldade que eles têm encontrado na gestão é atrair alunos para a escola bíblica dominical. E veja que interessante, ó, uma das palestras do 35º Conferência da Escola Dominical fala sobre os desafios para a escola dominical pós-pandemia. E o nosso comentador, pastor Eliezer Moraes, do Rio Grande do Sul, ele falou e tratou sobre esse problema que ele também tem enfrentado. Então, isso não é um problema que se restringe a João Pessoa, a Paraíba. Isso é um problema que atingiu a igreja em todo o Brasil. Quem sabe até no mundo. Eu estava vendo uma palestra de um irmão falando sobre escola bíblica dominical, a parte pedagógica, e ele falando sobre a dificuldade que a escola bíblica tem encontrado nos Estados Unidos, que lá a parte infantil é muito forte, mas a parte de adulto tem também sofrido algumas dissoluções de continuidade, tá certo? E o nosso comentador da 35ª conferência, ele elencou 2 grandes desafios: repensar os espaços da escola dominical e reconectar-se com as pessoas. Engraçado, né, que vai bater de frente justamente com o resultado da nossa pesquisa. Se puder voltar, isso, ó. 40% falou que tem dificuldade em atrair alunos para a escola bíblica. 28% falou que tem dificuldade em ter professores para dar aulas. E 26%, aí se fosse fazer aqui a aplicação estatística, daria empate técnico, né? Não ter estrutura, espaço apertado, falta de material, horário, tá certo? Que é muito importante. A gente vai mais na frente aqui tocar nesse assunto do horário, tá certo? Mas são as dificuldades que vocês então têm encontrado. E aí como é que nós podemos solucionar muitas dessas dificuldades? Usando conceitos de gestão,
O próximo slide vai dizer que gestão é planejar, organizar, dirigir e controlar. De maneira geral, gerir algo é planejar, organizar, dirigir e controlar. E quais são os principais elementos da gestão? Aqui são alguns, tá certo? Mas tem mais. São planejamento, organização, liderança, comunicação, tomada de decisão, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de projetos, estratégias e avaliação de desempenho. Tudo isto faz parte, de maneira geral, quando estamos falando de gestão, são fundamentos da gestão, tá certo? O que é que um gestor faz, então? Ele planeja. Próximo slide, né? Isso. Funções do gestor. Planejar. O que é planejar? Decidir os objetivos, metas, como que você vai alcançar essas metas, colocar no papel, tá certo? Traçar a forma como você quer alcançar as metas e os objetivos que vocês estão determinando. Você vai sonhar, você vai ter um plano, você quer construir uma casa, você quer montar um negócio. Então, tudo isso você vai fazer um plano de como você vai alcançar esse objetivo. Isso é planejar. O que é organizar? É definir estrutura organizacional de uma entidade, as obrigações, as relações de autoridade, e também definir as políticas e os procedimentos necessários para o funcionamento de uma organização. Quando nós falamos que um gestor ele organiza, nós estamos dizendo que ele é responsável por manter cada departamento, cada pessoa, e aí por aí vai. Ó, pensa aqui numa obra, tá certo? Pensa numa obra, uma casa, um grande prédio. O engenheiro e o arquiteto, eles fazem o plano da obra. Eles vão traçar, eles vão calcular, vão colocar numa planta, tá certo? Vão desenhar ali, vão colocar as especificações. Este é o processo de planejar. Agora, quando nós pensamos numa obra, que ele pega este plano, ele vai entregar a um pedreiro, ou aliás, a um mestre de obra, né? O mestre de obra, com o plano na mão, ele agora vai organizar para que aquilo que foi traçado seja executado, tá certo? Então, o gestor tem que organizar, ele tem que liderar, ele tem que controlar. Liderar para que as pessoas alcancem os objetivos e controlar para saber se o que foi traçado está sendo executado. E para fazer mudanças quando necessário. Olha aqui, para mim, só um pouquinho. Muitos dirigentes têm tido as seguintes dificuldades. Eles conseguem planejar, eles conseguem organizar, executar o que foi planejado. Eles até conseguem avaliar e controlar se está certo ou se está errado. Mas quando está dando errado, muitos têm dificuldade de tomar a decisão que às vezes vai causar algum dissabor. Às vezes, o gerente, no caso aqui eu estou falando de gerente, mas eu vou trazer para a nossa realidade de dirigente, ele tem que tomar decisões que podem desagradar alguém, mas que tem como objetivo alcançar um bem maior. E isto é necessário. Nós temos que ter pulso e condições de fazer isso, tá certo? Pode passar, por favor. Aqui nós temos alguns tipos de gestões, né? Gestão financeira. Imagina uma empresa muito grande, com muitos departamentos, e aí poderia ter um gerente só, que iria gerenciar tudo. Mas como ele tem que controlar e organizar, todos esses departamentos iriam sobrecarregar a sua gestão. Então ele pode dividir. Ele pode pegar somente a parte financeira e ali ter uma gestão financeira com um gestor financeiro. Gestão de venda, gestão de logística, gestão de inovação, de marketing, de pessoas, de processos, de projetos e gestão escolar. Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui agora. Qual desses tipos de gestões nós podemos aplicar na nossa escola bíblica? Me ajudem aí. Quem pode me responder? Gestão escolar, acho que está bem óbvio, né? Mas está certo, não está errado não. Gestão escolar, sim ou não? Sim, né? O que mais? Marketing. Gestão de pessoas. Quem mais pode me ajudar? Tem mais. De projetos, muito bem, tá certo? De processos, enfim, de vendas. Não, acho que não, né? De inovação. Exatamente. Então veja que, de maneira geral, nós usaríamos gestão escolar e outros tipos de gestão para auxiliar a gestão escolar. Amém? Depois eu quero perguntar ao irmão como é que encaixaria a gestão de inovação, né? Porque foi... Sim.
É uma inovação. É verdade. Muito bem, pastor Marcos Anísio. Vamos lá. Próximo slide diz assim: metodologias de gestão. O que é metodologia? Já foi falado aqui, né, em outras palestras, mas eu vou trazer aqui um conceito bem básico. Metodologias são caminhos ou vias para chegar a algum objetivo, tá certo? Então, nós temos conhecimento do que é gestão, mas temos que saber como fazer essa gestão. O como fazer, o jeito, é a metodologia, tá certo? É a maneira de você fazer algo eficaz, da melhor forma possível, no melhor tempo possível, e por aí vai. Então, você tem que ter aplicações de metodologias para que você possa alcançar os seus objetivos de maneira mais rápida, mais fácil, com o menor desperdício possível. Entre as várias metodologias de gestão, tem uma que eu acho que se aplica muito bem na escola dominical, que é a PDCA, que quer dizer o quê? Planejamento, execução, controle e ação. Vem do inglês, né? Plan, do, check e act. O que significa isso? O PDCA, ele inclui objetivos e metas, é o planejamento, realizar atividades planejadas, é a execução, verificar resultados, é o controle, e implementar melhorias, é a ação. E ele é uma metodologia cíclica, né? Você planeja, você executa, você avalia. Se estiver dando certo, você vai melhorar. Se estiver dando errado, você vai planejar de novo, vai executar e por aí vai, tá certo? Então, eu acho que é uma metodologia que, se você conseguir encaixar na sua gestão da escola dominical, você terá bastantes resultados satisfatórios para a sua escola. Por fim, nós temos aí uma pergunta bem interessante, né? Qual é a diferença, então, entre planejamento e gestão? Eu meio que já adiantei, né? Vou dar exemplo aqui para a gente não ler, vou ficar no exemplo, mas no material de vocês está bem completo, né? Eu acho que depois vocês podem ler em casa, mas é o exemplo do engenheiro, tá certo? O engenheiro faz o plano da obra, ele faz a planta, ele faz a arquitetura, né? Todo o desenho, e entrega para o mestre de obra. Tem algum mestre de obra aqui? Algum irmão que é mestre de obra? Eu acho tão bonita a profissão de pedreiro aqui, o irmão é mestre de obra. Nosso pastor também trabalha com construção, né, pastor? Enfim, muitos irmãos, eu acho muito bonito. Deixa eu fazer aqui só um comentário, tá certo? Para quebrar um pouco o gelo, né? Eu acho bonito o pedreiro quando ele vai fazer o reboco da parede. Porque ele pega a colher, né, assim, né? Ele pega a massa e joga na parede. E a massa fica lá. Eu acho isso incrível. Talvez você pense, mas rapaz, você mexe com computador, faz programa de computador. Pois é, eu acho incrível como um pedreiro consegue pegar a massa e jogar na parede. Aí uma vez eu fui fazer isso, eu fui testar. Eu peguei a colher, não sabia nem pegar, porque tem um jeito de pegar, né? E eu joguei, pastor, na parede. A massa caiu, ela não ficou. Cada um na sua chamada, cada um do seu jeito, né? Eu sei que tem gente que não sabe mexer no computador. Eu acho bonito a profissão de pedreiro. Então veja, o mestre de obra, ele pega o plano. Está tudo bonitinho no papel, com as especificações, com as medidas, os números, tudo bem calculado. Mas o gerente é o mestre de obra. É ele quem contrata as pessoas, é ele quem vai fazer executar aquilo que está. Às vezes tem que corrigir, porque tem engenheiro que saiu da faculdade, mas não tem a experiência. O mestre chega aqui, meu filho, isso aqui, ó, você fez, no papel funciona, mas na prática não é bem assim. E se for um bom engenheiro, ele escuta o mestre de obra, que muitas vezes tem mais experiência do que ele. Ou seja, eles estão aplicando ali conceitos e metodologias de gestão para obter o melhor resultado. E qual é o resultado que eles querem ter? Construir o prédio, gastando pouco, de preferência, né? No menor tempo possível e com a melhor qualidade esperada, tá certo? Então, planejar é você colocar no papel. Gerir é você executar o que foi planejado. Agora, na gestão tem planejamento. Dentro da própria gestão também tem planejamento. Mas nem todo planejamento tem gestão. O engenheiro, o arquiteto planejam, mas o gestor é o mestre de obra. E o próprio mestre de obra pode ter seus planos. Ele pode ali planejar, por exemplo, férias de funcionário, compra de material, tá certo? Então é como aquela frase bem conhecida, né? Toda maçã é fruta, mas nem toda fruta é maçã. Todo gerenciamento tem planejamento, mas nem todo planejamento tem
gerenciamento, tá bom? Bom, baseado nisso, como que nós podemos aplicar então gestão na escola bíblica dominical? Nós sabemos que um dirigente de EBD enfrenta diversos desafios. E um dos mais importantes é compreender que não é apenas um condutor de liturgia, mas que o seu papel se assemelha muito mais a de um diretor escolar. Olha, irmão, isso aqui é muito importante que vocês compreendam. O dirigente da escola bíblica dominical, ele não pode se enxergar como um dirigente de um trabalho, no caso de uma reunião, tá certo? Tem muitos dirigentes, muitas escolas que sofrem, porque o seu diretor, vou falar assim, tá certo? O seu gestor, ele se enxerga apenas como aquele irmão que chega, faz oração inicial, canta os hinos da harpa. Nosso pastor Marcos Anísio trouxe, tempos atrás, um treinamento sobre liturgia da escola dominical. Tá certo? Está aqui, até hoje eu ando com ele. E é muito importante a liturgia. Veja, eu não estou aqui menosprezando, inclusive a palavra que eu usei ali, era para eu ter corrigido, não é apenas, é somente, que eu acho que a palavra apenas, ela um pouco desmerece a liturgia. A liturgia é importantíssimo. Você tem que saber dirigir o trabalho, a reunião da escola dominical, tá certo? Mas você não pode somente saber dirigir a reunião. Você tem que também saber gerir como um diretor de uma escola. Porque, afinal de contas, o trabalho que você está à frente é o trabalho de uma escola. E aí tem muitos irmãos que não têm nem conhecimento de liturgia e nem tampouco de gestão. Ah, mas por que Deus me colocou lá? Ele sabe. E Ele quer que você se desenvolva. A gente não veio aqui para lhe desmotivar, de você entregar, nada disso, é o contrário. Nós estamos aqui sabedores de que se você está na frente é porque Deus te colocou, e se Deus te colocou, Deus quer que você se desenvolva, que você melhore a cada dia, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Quem pode dizer amém? Então, para executar melhor a sua função, nós podemos aplicar alguns conceitos e técnicas de gestão, tá certo? Pode passar. E aí, como nós falamos lá atrás, provavelmente a melhor parte da gestão que nós poderíamos usar é a parte da gestão educacional, certo? Ou gestão escolar, que é o quê? Refere-se ao conjunto de ações e processos administrativos e pedagógicos. Pedagógicos, como eu já falei, não vou abordar, tá certo, nesta apresentação, até porque não é minha área, mas eu quero focar-se na questão administrativa, tá bom? Pode passar, por favor. Então, qual é o objetivo da gestão educacional? Seu propósito é estimular o desenvolvimento dos alunos, a formação dos professores, o engajamento das famílias e comunidade escolar e melhorias constantes da escola. Olha só, eu trabalho numa escola pública, sou auxiliar administrativo nessa escola. E lá nós temos o que eles chamam de comunidade escolar. Eles vão dizer, essa parte pedagógica, né? Eles vão dizer que a escola não se resume ao aluno e ao professor. É aluno, é professor, é a família do aluno, é a vizinhança. E eu me lembro, meu pastor Zé Carlos, que quando eu era jovem, nós fazíamos a escola dominical, muitas vezes no domingo à tarde, por exemplo, e quando terminava a escola, saía para evangelizar. Havia essa conexão da escola com a comunidade. Aí nós iríamos aplicar aquilo que acabamos de aprender e ajudando assim a comunidade. Então nós temos que entender que essa questão da gestão educacional, ela não se resume somente às quatro paredes. Aqui teve uma apresentação que foi, me lembra aí como era? A escola dominical, fora das quatro paredes, foi assim o tema? Para além das quatro paredes, né? A EBD para além das quatro paredes. Que bênção, irmão. E aí foram apresentados todos os projetos aqui. No final você está vendo aí no seu material, na última folha, na penúltima e na última folha, tem aí os projetos, alguns projetos que os irmãos estão desenvolvendo para além das quatro paredes, né? Um que eu achei muito interessante, que é esse aqui, ó, que no dia a nossa irmã Sado já apresentou, e eu fiquei muito interessado nele, que é esse, estudo bíblico nos lares, né? Ou seja, a escola dominical não se resumiu somente ao domingo
pela manhã, mas ele extrapolou, ele foi atingir as pessoas, né? Fora da escola dominical, das 4 paredes. Então imagina aí, você como dirigente da escola dominical, planejar junto com o seu pastor, olha só, cuidado para você não estar tomando também atitudes individuais. Tudo tem que estar em harmonia com o dirigente da congregação. Então, conversa com o teu pastor e faz um projeto, por exemplo, no dia das crianças, quem sabe, você fazer um EBD para as crianças da sua comunidade. Já imaginou? Tu chamar todas as crianças, ali ensinar uma lição para elas, e aí ter um lanche, e aí já vai servir como uma ideia para atrair essas crianças para a tua igreja, para a tua escola, tá certo? Nós bem sabemos que a escola dominical começou como uma escola para crianças, né? Amém? Então nós temos que ter essa ideia de integrar, né? A gestão educacional traz essa ideia de integrar a escola com a comunidade, não somente o aluno, não somente o professor, mas também a comunidade que está em volta, a família do aluno, a família do professor e por aí vai. Pode passar, por favor? Quais os pilares então da gestão escolar? Liderança, planejamento, organização. Nesse primeiro lugar tem esses 3, né? Depois eu passo para os outros. Liderança, já falamos, né? O que é liderar? É envolver, é capacitar, é inspirar, é motivar a equipe escolar em direção aos objetivos educacionais. Planejamento, já falamos o que é planejamento. Organização, já falamos também, tá certo? Refere-se à estruturação dos processos internos da escola, certo? Como quadro de horários, distribuição de recursos, de espaço. Então você tem que ter essa noção, enquanto gestor da escola bíblica, de organizar a tua escola bíblica. O que mais? Comunicação. Essa parte Silemar faz bastante com vocês, né? Vocês não tem espaço, né? Todo tempo ela está mandando uma mensagem, está incentivando, está lembrando. A gente não consegue esquecer de nada, porque ela faz muito bem essa gestão de comunicação, tá certo? Formação continuada é o que está acontecendo aqui todo mês. Todo mês o polo pedagógico tem ofertado para vocês o melhor sobre formação continuada. E isso é importantíssimo para que nossos professores tenham dinamismo, saibam ensinar e se aprimorem no dia a dia da sua escola bíblica dominical. Avaliação, né? Ou seja, avaliar se tudo que foi planejado está sendo bem executado, que é um conceito de gestão que acabamos de estudar. E aqui eu vou ser mais focado, né, no papel do dirigente da EBD. Então, ele tem 2 papéis, né? Gestão pedagógica. Como é que você vai gerir pedagogicamente? Cola com o professor Marcos Anísio, com o nosso pastor. Cola com Sádia, com Pedro e com outros pedagogos que te ajudem nessa questão da gestão pedagógica. Porque nós bem sabemos que muitos dos gestores não têm formação pedagógica. E isso vai trazer uma deficiência na escola. Mas não quer dizer que você não consiga gerir bem. Como é que você faz? Pede auxílio, irmãos. Ajuda. Olha, quando Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para ir até Antioquia e tomar par e ficar à frente de Antioquia, está lá em Atos, Barnabé chegou lá e viu que a igreja era grande. Ele se surpreendeu, ele não esperava um trabalho tão abençoado. Eles pensavam que o grande trabalho estava em Jerusalém, mas quando chegou em Antioquia, o trabalho era grande, e ele percebeu que ele sozinho não ia conseguir. Aí ele lembrou de quem? De Paulo. Aí ele foi até Tarsis em busca de quem? De Paulo, e trouxe Paulo para atuar com ele em Antioquia. Aí era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco a igreja viu esta integração destes 2 e enviaram ele para as viagens missionárias. Aí deixou de ser Barnabé e Paulo, e passou a ser quê? Paulo e Barnabé. E não tem problema nenhum, porque um bom educador, ele tem alegria em formar pessoas, e se possível pessoas melhores do que ele. Eu acho que um bom professor é aquele que gera um outro professor, e se o professor que ele gerou for melhor do que ele, então ele obteve um bom resultado. O pastor, ele vai gerar futuros
pastores. E se o pastor que ele gerou é um pastor melhor do que ele, se ele é um servo de Deus, ele vai glorificar o Senhor. Aleluia. Porque ele cumpriu com a sua obrigação. Então nós temos que ter isso em mente. A parte pedagógica, eu não sei, eu não consigo, não é motivo de você não fazer. Conversa com os irmãos, procura o polo pedagógico, convida alguém para te visitar. Um irmão agora há pouco aqui na entrada estava me chamando. Cadê o irmão da torre? É o dirigente? Está ali, ó. Irmão Benito, o senhor poderia ir domingo de manhã lá? O que é que ele está fazendo? Pedindo ajuda. E é assim que funciona, tá certo? E gestão pedagógica e gestão administrativa, tá certo? Gestão administrativa, o que é que você tem que fazer? Aqui que vai para a parte bem prática. O que é que você tem que fazer? Garantir a execução da escola. Você, como gestor, tem que garantir que a escola aconteça. Ah, irmão, mas só tem 2 pessoas. Acontece. Só tem 3 pessoas. A escola vai acontecer. Não pode haver dissolução de continuidade. Se a escola acontece um domingo sim, um domingo não, uma sexta sim, uma sexta não, quem tem escola na sexta-noite, o que é que vai acontecer com esses alunos? Eles vão se desmotivar e não vão mais para a escola. Eles vão se desacostumar. É preciso que haja um hábito. Eu, desde criança, 9 anos de idade, meu pai e minha mãe aceitaram Jesus e iam comigo para a escola. Depois meu pai, infelizmente, se afastou do evangelho. E minha mãe com ele o acompanhou. Ela nunca deixou de ser crente, mas não ia para a igreja, porque meu pai não ia. Mas todo domingo de manhã, minha mãe me arrumava meu irmão e mandava a gente ir para onde? Para a escola bíblica dominical. Aí depois Silemar também ia conosco, tá certo? Então veja, para vocês que não sabem, eu sou irmão de Silemar, tá certo? Muita gente me chama de evangelista José Benito, mas eu sou mais conhecido como irmão de Silemar. Todo mundo diz, está aí o irmão de Silemar. Então veja, irmãos, tem que ter um hábito, e você como gestor, tem que garantir que a escola aconteça. Mas, irmão Benito, às vezes tem um evento, às vezes tem um trabalho, como é que eu faço? Aí você tem que estar ligado com o seu pastor, para inserir a escola dominical nas atividades da igreja. Sabe por que muitas vezes a escola dominical ela é negligenciada pelo pastor? Não é porque ele não gosta da escola, não. É porque você não está integrado com ele. Porque se você estivesse, ela estaria inserida. Eu sou saudosista. Os irmãos me perdoem, tá certo? Mas eu me lembro com muito afeto dos trabalhos de festa nas congregações, meu pastor Zé Carlos. E eu me lembro como era a dinâmica. Eu sou do Roger. E eu me lembro lá, pastor Valdemar José da Silva. Na sexta-noite tinha o trabalho de festa da igreja. Abertura, sábado à tarde, estudo à noite, festa da mocidade. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. O pastor presidente, na época, pastor Antônio Fernando da Chaga, depois até o nosso próprio pastor José Carlos de Lima, iam para a escola na festa e dava lição para a gente. E a escola estava inserida na atividade da igreja, ela não era negligenciada. Ela estava lá inserida. Quantas vezes o pastor Rosival Savoia ia lá, porque o pastor presidente não podia atender, ele ia incumbido. E que bênção que era ouvir aquele homem trazer os ensinamentos da palavra. A igreja glorificava. O culto era um culto pentecostal. Estou até me arrepiando aqui agora, só de lembrar. Ó. Aleluia. Então nós temos que garantir a execução da escola bíblica. Brigue pela sua escola. Me permita assim usar essa expressão, tá certo? Me perdoe, né? Mas lute pela sua escola, para que ela ocorra. Insira ela no contexto da igreja. Você precisa também gerir os recursos da escola, tá certo? O que seria isso? Proporcionar recursos necessários para a execução da escola, como lição. Olha, importantíssimo, não deixe que faltem lições na sua escola dominical. Você é o gestor. Combine, organize. Tem sempre aquele irmão que gosta de doar lição, mas se ninguém falar com ele, ele não doa. E você pode conhecer esses irmãos. Meu amado, você vai comprar aqui 3 lições, pode comprar mais uma para a gente doar para uma pessoa que não tem. E assim você consegue fazer essa gestão dos recursos que uma escola precisa ter. Você já foi no departamento infantil para saber se tem papel suficiente, se tem lá os lápis de colorir, que as crianças tanto gostam de usar.
Se tem um lanchinho para as crianças ali depois da escola, faça isso. Veja como você pode administrar essa questão dos recursos da escola, tá certo? Se esmere nisso. Terceiro, amém? Gerir a estrutura da escola, garantir espaço necessário para a execução da EBD. Cadeiras, som, limpeza. Olha, irmãos, tem muitas escolas que acontecem sem a devida limpeza, porque a irmã ou o irmão que faz a limpeza, muitas vezes não é convocado pelo pastor ou pelo dirigente da escola para domingo de manhã fazer a limpeza. Aí houve um culto na quinta-feira, não houve nenhum trabalho até os domingos de manhã, e aí o dirigente chega lá e está numa situação difícil. Aí irmão que tem alergia, a poeira, tudo isso vai atrapalhar a execução da escola bíblica. Então é necessário, e às vezes não é que a irmã, às vezes não, 100% dos casos, não é que a irmã não iria limpar, é porque faltou você como gestor solicitar isso. Faltou você como gestor enxergar essa dificuldade, tá certo? Então limpeza, água. Algumas vezes eu já fui para alguma escola dominical e não tinha água para beber. Já imaginou isso? O bebedor estava vazio. Aí lá vai o irmão na hora da escola ter que encher o bebedor, aí até ficar gelada para os irmãos se refrescarem. Então tudo isso são dificuldades que você tem que gerir, tá certo? Ponto 4. Gerir pessoas. Providenciar, formar e manter recursos humanos. Vocês precisam formar professores. Me permita aqui dizer isso, tá certo? É obrigação de vocês identificar os irmãos, tá certo? Aí para isso você tem auxílio do professor na escola da classe, né? Tem muitas classes que só tem o titular, não tem um substituto, que já estaria ali em processo de formação. Então é necessário que você identifique, que você converse, que você planeje com os seus professores para escolher irmãos na nave do templo que no futuro assumam esse papel, tá certo? E nós bem sabemos que a nossa escola, ela vai apoiar com esta formação, tá certo? Deixa eu ver aqui que meu slide aqui, minha colinha saiu da posição. Cadê? Professor, cadê? Meu Deus, me perdi. Ponto 4, né? Gerir pessoas, tá certo? Aí gerir pessoas é o quê? Aluno, tá certo? É o alvo principal da escola. Tudo aqui que nós estamos falando é para o aluno. Sem aluno não tem escola bíblica. Os irmãos discordam. Quem discorda, fala agora. Ou cálice. Não cálice não, pode falar depois. Tá certo? O aluno é o alvo principal, tá certo? E aí vocês falaram que tem dificuldade de atrair alunos. Então nós temos que nos focar nos alunos. Como? Comunicação, vamos ver aqui mais à frente. Professor, né, como eu falei, apoiar e formar. Secretários e vice-dirigente, né? E ali na parte do professor, eu marquei ali a parte de escalar professores, né? É muito importante que vocês, se tiver mais de um professor, façam essa escala, para que algum irmão não se desmotive, para que outros possam desenvolver, porque é preciso praticar para se desenvolver. E aí tem aquele professor que só é ele o professor, só tem ele, e ninguém mais pode dar aula na sala dele. Não é muito bom, não é salutar. Se só tiver ele, amém, mas é bom que haja uma alternância. Nosso pastor aqui constantemente está fazendo a alternância na escala de obreiros. E por quê? Porque ele quer que os irmãos exercitem a chamada que eles receberam. Então, na segunda-feira, há uma pequena alteração na escala de obreiro. Aquele irmão que saiu, ele dá glória a Deus, vai continuar servindo quando o pastor chamar. Mas aquele que entrou, ele agora vai sentir um pouco o peso nas costas, mas vai ficar calejado. Para que se no futuro o pastor quiser colocá-lo no campo, ele agora tem experiência. Mas se o pastor não consegue fazer essa administração com ele, como que ele vai aprender? Eu quero aqui fazer um testemunho, pastor José Carlos, do pastor Carlos, lá no Colina do Sul, 16. Ele tem feito um trabalho que eu acho bastante relevante. Na Santa Ceia, ele como pastor, como a gente diz, né? Ele tem toda a eminência para fazer, a proeminência para fazer a ministração da ceia. Mas ele sempre chama um evangelista, um presbítero, e ele põe esse irmão e fica ali na retaguarda, ensinando, para que se no futuro precisar,
aquele irmão saiba como ministrar a Santa Ceia do Senhor. Isso é um trabalho pedagógico, é um trabalho de instrução que é necessário que nós, enquanto dirigentes, também façamos na nossa escola, para formar o quê? Professores. Então escale professores na sua escola. Se tiver mais de um, alterne para que o irmão possa se desenvolver. Vou adiantar. Ponto 5, gerir a comunicação. E aqui, uma das maneiras de você atrair alunos para a escola dominical. Como é que você vai fazer isso? Vamos dar aqui uma solução. Você vai fazer o quê? O momento EBD. O que seria o momento EBD? 5 minutinhos no culto da semana, no culto de domingo, para você falar sobre a escola bíblica. Pede ao teu pastor, conversa com ele, tá certo? Ele vai encaixar ali no horário, 5 minutinhos. E eu, de preferência, peço que seja no domingo à noite. Porque no domingo à noite é o dia que a igreja está mais lotada. Às vezes o pastor faz na quinta-feira, só que na quinta-feira é um culto mais minguado, é um culto, que infelizmente tem tido um número menor de pessoas. E aí a mensagem da escola dominical não vai chegar nos ouvidos dos irmãos. Mas no domingo à noite, faça o momento EBD. Peça para o seu pastor para você apresentar o tema da lição vigente. Deixe uma pergunta intrigante para que os irmãos possam ter interesse de vir. Escale um dos professores para que ele possa fazer esse momento EBD à noite, tá certo? Vá alternando e com isso você vai atrair pessoas para a sua escola dominical. O que nós podemos fazer também? Envolver os líderes de departamento da igreja com o trabalho da EBD. Não se isole. Você não é um departamento isolado da igreja. Você tem que se integrar com a igreja. Então a tua escola tem que estar participando dos outros departamentos. Tem professor teu no departamento da mocidade? Tem professora tua no círculo de oração? Você, enquanto dirigente, participa da evangelização? Ou você somente vai no domingo de manhã e vem para casa dormir à tarde e não participa dos outros trabalhos? Porque quando você se envolve, você também atrai o envolvimento das outras pessoas. Então, faça esse envolvimento, tá certo? C. Incentiva os professores e líderes da EBD a participarem dos departamentos da igreja. Eu inverti, né? O B é, traga os departamentos para a sua igreja. Do mesmo modo que eu estou dizendo que para você estar integrado com os departamentos da igreja, atrai os departamentos da igreja para a sua escola. Chame o coordenador, chame a dirigente da oração, chame os irmãos para que eles estejam participando da sua escola. Faça o marketing da EBD nos grupos digitais. Olha, hoje em dia, nós estamos inseridos no mundo digital. Todo mundo aí, excetuando-se alguns, tem a sua rede social, tem seu WhatsApp, tem Instagram. Faça essa publicidade. Faça esse meu campo, entre a escola dominical e as pessoas. Como? Atingindo elas através da parte digital, do marketing digital. O que é marketing? É você saber vender. Aqui não é vender no sentido financeiro, meu amado pastor? Aqui é vender no sentido de anunciar, no sentido de saber propagar o que você quer, tá certo? Então faça esse marketing da EBD nos grupos digitais. Faça ações coletivas da EBD junto a outros departamentos da igreja. Eu dei um exemplo aqui, Teve uma lição, a revista passada, foi a passada, meu Deus, ou foi a retrasada, não vou lembrar agora, falou sobre missões. E eu fiz um acordo com o agente de missões da igreja Colinas do Sul. E como tudo falava de missões, o nosso objetivo era aumentar a arrecadação de missões. Então, toda a aula eu falava sobre oferta missionária. E aí fazia desafios. Como era o desafio? Quando terminava a aula, quem abordou um determinado tema sobre missões, ele dizia, olha, principalmente próximo à data do culto de missões. Aí eu dizia assim, você dá quanto? Dou R$10. Então o desafio é, você vai dobrar a tua oferta missionária. O teu carnê de quanto? R$10. Então você vai dar 20. E aí teve um aumento significativo da oferta missionária. Como? Nós integramos. E aí à noite, o agente de missões falava, irmão, está tendo um trabalho na escola dominical, e o irmão está falando sobre missões. Então a gente conseguiu fazer a interação do departamento de missões com a escola bíblica dominical. E apresentando os conceitos e a doutrina bíblica sobre missões, motivava as pessoas a contribuírem
para que os nossos agentes missionários pudessem ser acessados, auxiliados pelo Departamento de Missões. Então, faça essa integração, tá certo? Da sua escola bíblica com os outros departamentos da igreja. Por fim, faça reuniões, tá certo? E aqui, esse ponto aqui, eu vou somente passar para a gente já entrar em estudo de casos. Esses pontos aqui estão na plenária que foi apresentada na 35ª conferência, né? Nosso irmão lá, eu me esqueci agora o nome dele, é Coelho, né? Pastor Coelho, alguma coisa, perdoe, me esqueci o nome dele. Mas ele faz o seguinte, ele diz assim, para que você faça uma reunião objetiva, com eficácia, é preciso atingir esses seguintes pontos aí, ó. A, comunique o motivo da reunião ao pastor. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Dá certo, irmão, você fazer uma reunião sem falar com o teu pastor? Você acha que isso é correto? Não podemos cair nesse erro. Eu sei que muitas vezes, no afã de querer fazer o certo, a gente termina fazendo o errado. E 2 errados não torna um certo. Então, vai fazer uma reunião, comunica ao pastor. Tá certo? O que mais? Escolha as pessoas que participarão, para evitar que tenha conversas paralelas. Porque se alguém que não é da escola dominical for participar, vai atrapalhar a tua reunião. Então, escolha as pessoas certas. Escolha o local, a data e o horário adequado. Tenha uma pauta bem definida, para não ficar uma reunião solta. Tá certo? Saiba se comunicar. Evite assuntos que não precisam ser tratados. É sobre escola dominical? Fale sobre escola dominical. Deixa que sobre ciclo de oração, as irmãs do ciclo de oração vão tratar. Trata do tema central para qual a reunião foi proposta. Tá certo? Faça anotações e uma ata com as resoluções acordadas. O que quer dizer isso? Terminou a reunião, anota o que foi decidido, para que numa próxima reunião você saiba o que foi acertado. É até para você se planejar, porque se alguém acertou algo com você, você vai dizer, não, irmão, nós concordamos com isso aqui, e não podemos sair daquilo que nós concordamos, tá bom? Por fim, não deixe de orar antes e depois de uma reunião, tá certo? Vamos para o estudo de caso? Até aqui, vocês têm alguma pergunta, irmão? Ixi, esse silêncio é ruim, né? A gente quer que tenha pergunta, né? Mas vamos lá. Diz assim, certo dirigente, eu vou precisar que vocês me ajudem, tá certo? Eu vou precisar que vocês participem. Certo dirigente da EBD tinha um professor com muito conhecimento teológico. Porém, ele frequentemente se envolvia em polêmicas na classe, o que resultou na queda da frequência dos alunos. O que o dirigente deveria ter feito para solucionar esse caso? Quem pode me ajudar? Quem dá alguma ideia aí? Vocês entenderam? O professor era muito bom, tinha conhecimento de teologia, mas ele se envolvia em polêmicas. Era uma forma dele ensinar, ele gostava de instigar os irmãos. Só que muitas vezes ele passava do ponto e isso causava algum problema na classe, de maneira que muitos alunos não foram mais frequentar. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês fariam enquanto dirigente? Me ajudem aí. Pode ficar em pé ou levantar a mão e dizer. Conversar com ele. Muito bem. Com ele quem? Com o professor ou com o aluno? Com o professor. O irmão falou o que aqui? Aconselhar o professor, né? Chamar ele, olha, meu filho, não é bem assim, chegue cá, mude isso, mude aquilo. O que mais? Sim. Isso, nesse caso, ajudaria a dirimir esse problema, né? Porque o irmão só estaria uma semana sim, uma semana não, né? O que mais? Só uma observação aqui. Olha, irmão, eu acho, isso é uma opinião minha. Aí tem os pedagogos que depois podem me contradizer. Eu acho que, e não é uma crítica a vocês não, é uma experiência minha, tá certo? Eu acho que alternar uma semana sim, uma semana não, professor, não é bom. Vou explicar por quê. Porque geralmente as lições estão interligadas. Elas vão, uma chama a outra, tá certo? E quando você alterna, às vezes, o professor da semana passada deu aula de um jeito, e aquele outro já vai dar de outro, e eu acho que gera uma desconexão. Eu acho que, na minha opinião, tá certo? Mas vocês têm a experiência de vocês, isso é empírico, ou seja, vocês vão fazer na igreja de vocês, vocês vão sentir isso. Eu acho que essa escala, ela é mais salutar quando ela é por trimestre. Ou seja, nesse trimestre o professor A vai ensinar. No próximo trimestre o professor B
vai ensinar. Mas eu não estou aqui criticando o irmão, não, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, viu? Sim. Eu sei. Sim. Mas esse aqui, ó, deixa eu falar aqui o testemunho, viu? Esse professor era muito bom, ele era muito bom mesmo, ele tinha muito conhecimento teológico, mas tinha esse problema. E aí, quem mais? Quem mais dá alguma dica? Alguém mais? Sim. Até com os próprios alunos, né? Eu não posso dizer porque é antiético, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Não eram heréticas, tá certo? Mas eram polêmicas porque às vezes algumas palavras, do jeito que é colocado, ferem um irmão, ferem outro. É a forma como expor algo, tá certo? E ele gostava de fazer isso porque gerava debate na sala. É uma estratégia, né? Ele gerava uma polêmica para gerar um debate, mas muitos irmãos não gostavam disso e deixavam de participar, tá certo? Pode passar, por favor? Qual foi a solução que foi tomada? Após ouvir a insatisfação dos alunos, o dirigente ponderou que conversaria com o professor, isso que vocês disseram, né? Com o objetivo de ajudar a melhorar. Após conversar com o professor, instruiu sobre como poderia melhorar sua forma de ensino. O dirigente, ele tinha algum conhecimento, ele não só falou do problema, como ele deu dicas para ele de como melhorar sua aula. Ó, não usa esse método, usa esse outro. Não faz desse jeito, faz desse outro. Tá certo? Mas o que aconteceu? Ó, ponto 2. Persistindo o problema e percebendo que a frequência da classe estava piorando, o dirigente então decidiu remover o professor. Ninguém tocou nesse ponto, né? Mas eu entendo o ponto de vocês. Só que só resolveu quando o dirigente mudou o professor. Tá certo? Porque tem coisas que é preciso você fazer. Dói, mas você tem que fazer. Porque ou ele perdia a classe, tá certo? Ou ele tirava o professor. E conversou com o professor tinha uma maturidade espiritual para entender que era melhor ele sair para dar lugar a outro do que perder a classe, tá certo? Nós esperamos que professores e dirigentes tenham maturidade espiritual para serem substituídos. Sim ou não? Sim. Ou só você pode fazer? Só eu posso fazer? Não, irmãos. Tá certo? Tem outros irmãos que talvez aqui tenha irmão aqui na plateia que faria essa apresentação bem melhor do que eu. E isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Nós temos que glorificar a Deus por isso, tá certo? Observação, a classe não tinha um professor substituto. Por que tudo isso aconteceu? Aí o irmão tocou ali. A classe não tinha um professor substituto, tá certo? Então, o dirigente não queria mexer no professor porque não tinha ninguém para colocar no lugar. Então, isso era um problema. Vamos lá, segundo estudo de caso, para a gente acelerar. Não sei se eu estou no tempo. Cadê a irmã dos 10 minutos ali? Está ali. Quantos minutos eu tenho ainda? 100 minutos. Muito bem. Estou brincando, irmão. São 10 minutos. A gente vai encerrar. Segundo caso. Um certo pastor, ao assumir a igreja, encontrou a escola bíblica dominical praticamente parada. O antigo pastor não participava. E o dirigente da escola faltava, limitando-se a dirigir apenas as reuniões. Ou seja, ele faltava e quando ia, só era dirigente do trabalho. Só dirigia o trabalho, mas não organizava aquilo que nós falamos, né? Não estava inserido como gestor. Além da baixa frequência, havia falta de professores para atender as classes. Como salvar essa escola? Isso aqui é um caso real, viu? O outro foi real, isso aqui também é real. Não vou dar nomes porque é chato. E aí, como é que vocês fariam? Vocês entenderam o problema? O irmão chegou, o pastor chegou lá, ó. Quando chegou, encontrou a escola praticamente parada. O outro pastor não ia para a escola. O dirigente da escola também faltava. E quando ia, dirigia o culto e ia embora para casa. Não tinha envolvimento, não tinha planejamento, não tinha reunião, não tinha nada. O que é que vocês fariam? Me ajudem. Sim. Ele fez o quê? Isso. Olha aí. Eita.
Usando recursos digitais, né? Olha aí. Sim. Revesceu, né? Refeceu. Foi crescendo, foi retomando. E hoje, como é que está? A igreja pode dar glória a Jesus? A igreja pode dizer glória a Jesus? Se fosse um carro aí, muita gente dá, né? Olha, irmão, e é aqui, ó, nessa fala que ele fez aqui, a gente consegue encaixar muitos conceitos que aprendemos hoje, né? Ó, persistência, ele lutou pela escola, ele garantiu que a escola ocorresse, porque quando o pastor assumiu, com certeza tinha pouca gente, mas não é o número de pessoas que vai limitar você de fazer a escola ou não, faça. Tem 2 pessoas, faça a escola. Tem 3 pessoas, faça a escola, não deixe de fazer a escola bíblica. Quem mais? Quem mais dá aí alguma solução para esse problema? Alguém mais? Vamos passar para a gente ganhar tempo? Olha lá, qual foi a solução que esse pastor aplicou lá? Muito parecida com a do irmão ali, ó. Nem sei se é a mesma congregação, acho que não. Olha lá, ele fez um planejamento com 3 objetivos. Quais eram os objetivos desse planejamento? Revitalizar a escola, formar professores, era um problema, né? Não tinha professores. E terceiro, formar dirigentes. Parece que era a congregação do irmão, nem sei se é. Olha aí, tá vendo aí? Né? Tá batendo no caso, né? Pode passar, por favor? Olha lá, como é que ele fez a revitalização? De início, o pastor assumiu como dirigente da escola. Irmãos, embora seja o mesmo caso, não é o mesmo caso não, viu? Tá certo? Esse aqui é outro caso. Mas parece que eu estou copiando a história do irmão, né? Tá igualzinho, né? Ó, o que é que ele fez? Ele assumiu como dirigente. Só o fato do pastor ir para a escola fez com que muitos obreiros fossem para a escola. Então, ó, já tem um ponto aí, ó. É importante que o pastor participe da escola bíblica dominical. Meu pastor José Carlos de Lima, com todo o respeito que tenho ao Senhor, permita-me fazer uma observação em cima de uma fala sua, com todo o respeito, tá certo, que eu tenho e admiração. O Senhor sempre diz assim, nas escolas bíblicas de obreiro, e o Senhor dá o seu exemplo, que nós usamos como exemplo para nós, de que um obreiro tem que ser dizimista. E o Senhor dá o seu bom exemplo, de que quando foi para o Senhor ser consagrado a diácono, o pastor mandou ir verificar na caderneta da igreja, no livro caixa, se o nome do irmão José Carlos de Lima estava constando como dizimista. Amém, isso é uma bênção, concordo com o Senhor em número, grau e gênero. Mas eu gostaria aqui de fazer uma adição a essa sua fala, se o Senhor puder, claro, o Senhor tem todo o discernimento do Espírito Santo de Deus para isso, de que também seria muito salutar, que se um irmão fosse ser consagrado, qualquer cargo que ele fosse ser consagrado, o nome dele também constasse na caderneta da escola bíblica dominical. E lá estivesse a frequência dele. E se ele foi reprovado na escola dominical, me permita uma ousadia, meu pastor, ele não tem condições de ser consagrado a nada. Me permita, tá certo? Uma ousadia aqui, né? Tá certo? Depois você pode bater, eu aguento a pancada, não tem problema. Pode me bater depois, não tem problema. Mas eu acho que além de dizimista, tem que ser dizimista? Sim. Além de dizimista, ele tem que ser frequentador da escola dominical. Ele tem que estar na escola. Porque nós vemos a diferença do dirigente que ama a escola e do dirigente que não participa da escola bíblica. A gente vê a diferença, isso é latente, tá certo? Então o que é que o pastor fez lá? Ele assumiu a escola dominical e atraiu os irmãos do ministério para estar lá. Porque aonde o pastor está, seus discípulos estão juntos. Estão ali juntos, tá certo? Segundo, ele escolheu um segundo dirigente. Com que intuito? Eu vou colocar um irmão aqui. Eu estou dirigindo, mas eu vou treinar esse irmão, porque amanhã eu não vou estar nesse trabalho como dirigente, como aluno. Mas eu vou formar um novo dirigente, porque se amanhã eu sair da escala, se amanhã o pastor José Carlos de Lima, pela instrução do Espírito Santo, me tirar da escala, eu vou deixar uma escola aqui firme, com um dirigente que sabe conduzir a escola bíblica dominical. Então ele colocou um segundo dirigente, igual irmão aqui, a história é igualzinha. Tu é de que congregação, meu amado? Planície Dourado, tá vendo? Não sei onde é que é. Mas não foi lá não, viu? Não foi lá. Também escalou conjuntos para cantar na EBD.
Como tinha um número baixo de pessoas, o que é que ele fez? Ele chamou o conjunto. Eu me lembro quando eu era criança, que quando terminava o momento do estudo, aí a gente ouvia as crianças, vamos ouvir as crianças cantar um hino, enquanto os conjuntos, né, se chegavam, vamos ouvir as irmãs. Então, ele pensando nisso, o que é que ele fez? Ele chamou os conjuntos. Então, cada semana, ele chamava um conjunto para estar na escola bíblica dominical. Domingo que vem. Ali está errado, né? Está errado ali, é? Isso, muito bem. Então, o que é que ele fez? Ele chamou os conjuntos. Então, por exemplo, domingo agora, amanhã, estaria escalado o conjunto da mocidade para cantar. Cantou 2 hinos da harpa, vamos ouvir a mocidade cantar um hino. Leitura da palavra, apresentação da lição. Aí, os professores assumem suas classes. Quando terminava, vamos ouvir a mocidade cantar mais um hino. Com isso, ele trazia dirigente da mocidade, vice-dirigente da mocidade, coordenador da mocidade. Os jovens que não estavam indo para a escola dominical passaram a ir. Por quê? Porque ele escalou conjunto. Ele não escalava todos os conjuntos, mas cada semana escalava um conjunto diferente, tá certo? Vamos mais, pode passar. Formação de professores. Na classe de adultos, ele colocou pessoas para ser... É o mesmo princípio, não vou ler não para te adiantar. O mesmo princípio. Assim como ele colocou um dirigente para auxiliar ele exigiu que na classe de adultos, que era homem e mulher junto, tivesse dois professores substitutos, um homem e uma mulher. Qual era o intuito dele? Que no futuro essa classe se separasse. Ficasse uma classe de homem e uma classe de mulher. E para isso ele precisava de quê? De professores. Então ele já foi formando, fez a mesma coisa na classe dos jovens, tá certo? Então com isso, ó, aqui ele está, com essa execução, ele está revitalizando a escola, ele está formando tanto dirigente quanto professores, tá certo? E está atraindo alunos para a sua escola. Resultado, para a gente adiantar, qual foi o resultado? A escola voltou a crescer. Amém? Pode não? Sim. Dirigente da igreja. Isso. O senhor é de que congregação? Parque do Sol 2, né? Muito bem. Aos poucos a igreja voltou a crescer. E aqui eu não vou dizer, mas no setor que esta igreja está inserida, ela não é igreja polo. O setor que esta igreja aqui, deste exemplo, está inserida, não é igreja polo. Mas é a melhor escola dominical daquele setor. Amém? Vamos lá para o último caso, bem rapidinho. Depois, olha, vocês podem pedir à irmã Silemar, ela tem esse material com as soluções, porque aí no de vocês não tem, né? Acho que está só um espaço, né? Todo mundo tem a solução ou só tem um espaço no estudo de caso? Só espaço. Eu queria que vocês anotassem e tal, tá bom? Mas ela tem lá com essas soluções aqui que aqui estão sendo expostas, tá certo? Último caso. Qual foi o último caso? Um certo dirigente estava muito estável, estava muito insatisfeito com o baixo número de alunas na classe das mulheres. Olha a irmã Sadia aí, ó. Apesar de ter uma excelente professora. Não é ela não, eu falei ela aqui porque ela é professora, tá certo? Na sua opinião, como ele poderia aumentar essa frequência? Entenderam? Ó, ele tinha uma escola, a escola era uma bênção, mas a classe das irmãs era fraca. E a professora era boa. Como é que ele resolveria esse problema? E aí? Não tinha polêmica, não tinha, né? Como é que ele resolveu esse problema? Como é que vocês resolveriam esse problema? Alguma dica? Me ajuda, hein? Vamos lá? Ninguém quer ser habilidade. Essa foi difícil, né? Mas por incrível que pareça, não foi mais fácil. Vamos ver? Pode passar? Ele realizou uma pesquisa na igreja, o dirigente, né? Falou com o pastor da igreja, realizou uma pesquisa. Para quê? Para entender o motivo porque muitas mulheres não frequentavam o EBD. E descobriu que muitas delas não podiam assistir à aula por terem filhos pequenos. Por que as irmãs não estavam indo para a EBD? Porque tinha criança. E não conseguia assistir a aula, irmã Sádia. Porque no momento da aula, a criança corria, a criança chorava, tinha que amamentar, e elas não queriam atrapalhar a aula. E aí se furtavam de ir para a escola bíblica. Ele percebeu isso. Então como é que ele fez? Ele investigou, tá certo? Descobriu isso. O que mais? Sabendo disso, ele percebeu que o espaço designado para a classe das crianças não era adequado. Cadê? Eu pulei, não foi?
Não, me perdoe. Não está certo, né? O espaço para a classe das crianças não era adequado. A igreja era pequena e as crianças eram levadas para um espaço emprestado em uma casa ao lado, fornecida pelo irmão. Então, ó, a igreja era pequena e na hora de fazer a classe das crianças, a professora pegava os 2 ou 3 alunos e levava para uma casa ao lado. O irmão da igreja cedeu a casa ao lado e tinha um espaço no terraço, que era mais arejado, era melhor. Levava as crianças para lá. As irmãs que levavam criança para a igreja não se sentiam confortáveis sabendo que os seus filhos estavam num outro prédio. Isso também era um motivo para elas não irem, porque não tinham segurança de deixar seus filhos. Além disso, havia apenas uma professora para as crianças, o que também dificultava quando muitas crianças estavam presentes. Só tinha uma professora, tá certo? Então o que é que ele fez? Pode passar. Após acertar com o pastor da igreja, foi realizada uma reforma no espaço anexo à igreja. Essa sala que era o espaço da criança estava cheia de tralhas, pastor Marcos Anísio. Tudo que o pastor da igreja ia fazendo, por exemplo, uma porta que tirou, a porta ainda estava boa, mas botou uma porta melhor, ele encostava nessa sala. Uma grade que tinha, colocava nessa sala. Ali tinha algumas cadeiras que tinha que ir para o concerto, que era cadeira de madeira, então tudo ele ia entulhando lá. E esse espaço, que era para ser um espaço para as crianças, estava ocupado com outras coisas. Então ele acertou com o pastor para desocupar esse espaço. Além disso, esse espaço também era usado como tesouraria à noite, para a irmã lá contar. Está certo? Não estava muito certo não, né? Estava bastante errado, na verdade, né? Então o que é que ele fez? Ele, junto com o pastor, desentulhou o espaço, tirou as tralhas e jogou tudo fora. Os irmãos estão entendendo aí um mistério aqui nessa palavra? Tem horas que nós precisamos tirar as tralhas, jogar fora. Aquilo que está atrapalhando, é melhor você fazer o quê? Jogue fora. Está atrapalhando? Jogue fora. Não dá certo? Jogue fora. Tá certo? O que mais? Os materiais não utilizados foram descartados, né? Já falei. Foi colocado mais 2 professoras que se revezavam no cuidado da classe. E o resultado começou a surgir. Olha que interessante, ó. O problema estava na classe das irmãs, mas a solução estava na classe das crianças. Perceberam? Né? O problema está na classe das irmãs, frequência, mas a solução do dirigente, ele encontrou a solução como? Ajudando a classe das irmãs? Não, a classe das irmãs já funcionava, já tinha uma boa professora, já tinha substituta. O problema estava onde? Na classe das crianças, amém? Pode passar, a gente vai encerrar. Olha, irmão, dirigir é algo muito difícil, né? Não é algo fácil, tá certo? Mas, vamos ler aí o segundo parágrafo, que diz assim, ó, a aplicação dos princípios de gestão não apenas facilita a organização e o planejamento das atividades da EBD, mas também maximiza o impacto do ensino bíblico na vida de cada aluno. Assim, eu encorajo a todos os dirigentes da EBD a não apenas adotar práticas de gestão educacional, mas a fazê-lo com firme propósito de glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo, garantindo que cada momento na escola dominical seja um investimento eterno na vida espiritual daqueles que servimos. Olhe para o seu irmão, se você puder, diga assim, na escola dominical, diga para ele, nós somos servos. Diga para ele, diga para ela. Na escola dominical, estamos servindo. E como servo, nós glorificamos ao nosso Senhor. A glória não é para mim, a glória não é para você, a glória não é para o pastor José Carlos, não é para o pastor Marcos Anísio. A glória é para o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Tem alguma pergunta, irmãos? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Não tendo, eu vou retornar aqui ao nosso pastor Marcos Anísio. Olha, irmão, no final do material que vocês receberam, tem alguns exemplos de projetos, né? Eu não vou expor porque os projetos não são meus, tá bom? E aqui quem é expertise em projetos é a irmã Silemar, né? Que é a formação dela, tá certo? Mas nós temos aí alguns projetos. Depois você pode conversar com ela, com o pastor Marcos Anísio, com a pastora Sádia. Pastora não, eu chamei pastora aquele dia. Mas é o respeito que eu tenho pela senhora, tá bom? Me perdoe. Pela irmã Sádia, né? E você pode copiar os projetos que eles têm aplicado na sua igreja, irmãos, tá certo? Não há demérito algum você replicar
aquilo que está dando certo. Está dando certo? Faz na tua igreja. Cola nela, cola nos irmãos, pergunta o que foi feito, como foi feito, tá certo? E você vai obter bastantes resultados. Além disso, nossa irmã Silemar trouxe aqui alguns livros que servem como base para estudos, para que você possa desenvolver, tá certo? Nós temos aqui da editora United Press, o livro Planejamento Estratégico para as Igrejas, José Campanhã, tá certo? Um livro muito bom também aqui, ó, da CPAD, é uma pedagogia para a educação cristã, do irmão César Moisés Carvalho. É um livro também muito bom. Se vocês puderem adquirir, será uma bênção. Esse aqui eu tenho, é uma bênção. César Moisés Carvalho também, CPAD. Marketing para a escola dominical. Olha, como atrair, conquistar e manter alunos na escola dominical. E por fim, eu acho que todo dirigente tem que ter conhecimento disso, é Administração Eclesiástica, do irmão Nemuel Kessler e Samuel Câmara, da CPAD, tá certo? Então são livros que vão te auxiliar também nessa questão da gestão da escola. Agradeço a todos, peço que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, conforme aprendi com o nosso pastor Gerson, as horas já nos mandam ter prudência, mas gostaríamos de reforçar a nossa agenda 2024. Próximo trabalho nós teremos no dia 17 de agosto, não é isso? Ou melhor, em julho, dia 27 de julho, estaremos aqui com a nossa jornada pedagógica, com o tema O Ato de Ensinar Noções Básicas e Metodológicas Ativas. Já tivemos aqui como ministrante nossa professora Sádja, já ministrou a irmã Luciana Gambarra, está escalada a nossa irmã Ellen, o professor Pedro também já ministrou, muito bem, hoje o professor Benito, e nós teremos ainda essas atividades para o ano letivo de 2024. E contamos com a participação de todos vocês para podermos ter uma escola bíblica dominical muito mais atrativa, muito mais voltada à pedagogia. Um amado irmão trouxe uma observação aqui muito interessante, né? Acerca de que houve, um tempo atrás, alguém sugeriu esse ensino de gestão e houve certa resistência, mas nós vemos que, para a glória de Deus, tudo há um tempo determinado, como falamos no início, acerca do livro de Eclesiastes. Meus irmãos, nosso pastor não só uma vez, ele já falou aqui, de que nós temos muitos pregadores. Ele já disse, olha, nós temos muitos pregadores, precisamos de ensinadores. Dentro desse raciocínio, dessa linha de pensamento, a escola dominical está fazendo a sua parte. Nós estamos procurando incentivar e termos cada vez melhores ensinadores, professores cada vez mais capacitados para este ministério do ensino, não desprezando os demais, mas sempre fazemos menção de Mateus capítulo 4, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus capítulo 4, e o versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Na Bíblia, nada está à toa, nem a sequência lógica do que está escrito. Então o Senhor Jesus tinha esse tríplice ministério: ensinar, pregar e curar. Mas o que abre o rol ministerial do Senhor é o ministério do ensino. Ele instruía para que o povo sentasse e ali ele passava a ensinar-lhes, não é? Então, muito importante a observação do nosso pastor, seguindo o raciocínio do nosso Salvador, de que há uma necessidade muito grande de ensinadores, porque só há uma coisa que pode destruir o povo do Senhor. Quem sabe o que é? A falta do conhecimento. E para que isso não ocorra, o canal é o ensinamento via escola bíblica dominical. Então nós louvamos a Deus
e esperamos que tenhamos atingido nosso objetivo nesta oportunidade. Repito, no próximo sábado, dia 27 de julho, estaremos aqui com mais um tema. Anote aí na sua agenda, estaremos juntos aqui na nossa jornada pedagógica dentro dessa agenda de 2024. Nossa gratidão a Deus e a cada um dos amados irmãos. Lembrando que estaremos iniciando o próximo trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estaremos mais uma vez tratando sobre esse cuidado de Deus com a família, que o diabo quer destruir a igreja, mas para isso ele quer entrar pela família. Mas as nossas famílias estão guardadas debaixo do sangue de Jesus. Digam amém. Assim sendo, ao final da oração e da bênção apostólica, nós estaremos vindo aqui tirando uma foto rapidinho, tá certo? Para fazermos esse registro. Isso é bom e isso é de bom alvitre, isso é salutar. Nosso pastor estará concluindo todo o trabalho, ele ora, ele escala alguém, dando os avisos, enfim, como Deus propôs no seu coração. Pastor Zé Carlos de Lima, por favor. Agradecer a todos e pedir a Deus que me dê a liberdade de estar no próximo encontro com todos vocês aqui, em nome de Jesus. Eu priorizo o trabalho da escola dominical, mesmo havendo batismo, eu digo, vamos fazer a escola dominical. Vamos começar o trabalho mais cedo, para que se possa fazer o trabalho da escola e depois o batismo em água. Sempre eu priorizo isso. Mas eu quero dar um exemplo de um pastor que ele foi designado para uma outra igreja. E ele gosta de brigar. Aí nessa igreja que ele chegou tem poucos irmãos. Ele disse, lá tem tão pouca gente. Eu disse, para você não brigar. Coloquei você lá para você não brigar com os irmãos, porque tem gente que não se conforma ficar quieto. Ele procura, seja lá o que for, para incomodar, tanto a ele como aos outros. Mas eu quero pedir a todos que aqui estão, que ore por esse pastor, para que ele aprenda a servir ao Senhor com dignidade. Todos nós que hoje estamos trabalhando para Jesus, fomos alunos da escola dominical. E eu quero explicar aos irmãos, naquele tempo eu trabalhava em construção civil. Eu trabalhava durante a semana na construção civil, de segunda a sábado até meio-dia. Naquele tempo era assim. À tarde eu ia para o círculo de oração, armazenar reserva, e no sábado à noite eu estava no estudo de professores. Mas o povo deixou esse aprendizado e nós estamos já sofrendo a falta disso aí. Mas Deus é poderoso para levantar reservas e ensinadores. Eu estou sempre pedindo ao Senhor, levante obreiros, Senhor, porque fazedor de obras temos muitos, mas obreiros são poucos. Isto posto, quero convidá-los para agradecer ao Senhor o trabalho, que para mim foi por demais proveitoso e interessante. Pai Celestial, te agradecemos pelo trabalho desta noite, pela presença dos teus filhos que vieram, ainda com dificuldades de cada localidade, para estar aqui. Senhor, eu te agradeço pelo excelente aprendizado desta noite e quero te pedir, nos dê uma noite de paz, um sono reparador e que todos nós participemos das escolas dominicais aonde estamos servindo. Pai de amor e de eterna bondade, te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amanhã temos o batismo em águas.
E eu sempre peço assim, os pastores das congregações acompanhem os candidatos. Porque na hora da profissão de fé, quem conhece esse irmão, o dirigente não veio para aqui, é um dever dele estar aqui na escola dominical e apoiar o batismo. Eu estou certo? É assim que eu fui ensinado. Eu não sou tão velho e nem tão novo. Eu vou fazer 90 anos. Mas eu aprendi assim. Então amanhã temos o batismo em água. Eu não fiz 90, eu vou fazer. Amanhã nós temos o batismo em água. Após o batismo, iremos para nossas casas. 2:30 da tarde nós estaremos reunidos aqui. Teremos uma reunião, como estão procedendo ela todos os meses, de auxiliar pastor. Todos nós precisamos melhorar, crescendo em graça e no conhecimento. O que nos resta agora fazer? Eu gostaria que todos dissessem assim comigo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos dizem: é, assim sim, o amém da igreja. Vamos para a foto, rapidinho, de forma aqui, rapidinho, e tira aquela foto.